Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver essa live depois gravada. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje nós vamos estar falando sobre uma pergunta que me fizeram, que eu acredito que seja bem pertinente, por isso que eu trouxe aqui para nós conversarmos hoje na live. Bem-vindos! E aí eu quero falar para vocês hoje sobre como transmutar o medo de empreender. Na verdade, essa pergunta foi me feita nas cartas, tá? Para quem não acompanha os meus stories aqui, de vez em quando, né? Eu uso o baralho cigano porque eu sempre gosto de pegar a orientação da energia das cartas. Mas eu uso muito como orientação, não como adivinhação. E até já falei aqui sobre isso, mas enfim, né? O porquê que eu comecei a usar a orientação das cartas e qual é essa energia que ela traz. Mas aí tem dias que eu coloco lá, quando eu consigo ter um tempinho, eu boto para fazer uma pergunta para as cartas e as pessoas vão me colocando alguma pergunta para eu tirar uma carta para aquela pessoa, tá? Então eu tento no mínimo uma vez por semana estar fazendo isto e colocar lá para vocês. Bom dia, André. Tá sem imagem? Bom dia, Andréia. Bom dia, Loren. Tá sem imagem? Vocês não estão me vendo? Me digam aqui, por favor, tá? Não sei. Pra mim tá tudo normal aqui, mas travando o som? Me digam aqui se vocês estão me vendo e me ouvindo. Porque eu quero falar desse assunto bem interessante, que é sobre o medo de empreender. Então, quero que esteja tudo bem. Estão me vendo e estão me ouvindo direitinho, gente? Me digam aqui só, por favor, pra gente continuar. Oi, Silvia. Ah, então tá. Então tá, às vezes é a internet da pessoa que não tá bem e fica falhando alguma coisa, tá? Ah, então tá ótimo. Gente, então, aí essa pergunta, uma pessoa colocou lá nas cartas, tem que sair e voltar para que fique normal, mas eu preciso sair, será? Eu acho que a pessoa que talvez não esteja conseguindo, né? Porque se vocês estão me vendo, eu acho que a minha tá boa. E aí ela colocou para as cartas essa pergunta, né? Como transmutar o medo de empreender? E eu disse assim, gente, isso para uma carta é muito complexo, né, responder. Mas mesmo assim, eu fiz, tá? Ah, tá. Oi, Ana, obrigada, Rê, tá? Obrigada aqui pela orientação aqui para nós conseguirmos nos conectar melhor. E aí eu falei para ela, eu disse assim, olha, isso é um assunto para uma live, para a gente poder explicar, né? Como transmutar o medo de empreender. E aí eu disse que eu ia fazer uma live para responder, mas olha que interessante que mesmo assim eu pedi, né, para o baralho, para as cartas, para o povo cigano, e para minha avó, né? Eu sempre, quando tiro as cartas, eu peço a energia da minha avó. E depois eu tenho que contar melhor essa história, mas eu já contei aqui. A minha avó era uma grande curandeira e cartomante, e eu herdei, digamos assim. Agora eu estou herdando esse poder dela. Então eu sempre peço, né? Pedi para minha avó, para o povo cigano, a orientação para aquela pergunta, para aquela carta da pessoa. E saiu a carta do coração. Olha que interessante, né? E aí eu ainda disse assim, mesmo isso não sendo uma resposta para uma carta, ainda assim, né, mostrou ali que o nosso coração, a nossa intuição, o que a gente está sentindo é muito importante. Mas vamos lá então. Como transmutar o medo de empreender? E aqui eu quero fazer um adendo que a gente pense nisso, tá? Hoje se fala muito em empreendedorismo e realmente, né, esse ano de 2020 aí muita gente começou a empreender nas mais variadas áreas com toda essa questão do coronavírus. Então, vários empreendimentos que nós não sabíamos nem que poderia existir,
hoje nós temos aí muita coisa, né? A Andréia botou aqui, grande Dona Olívia, era maravilhosa. A Andréia conheceu minha avó, realmente era uma pessoa muito iluminada mesmo. E o que acontece? Então, quando a gente fala de empreender, gente, é isso que eu quero dizer para vocês. A gente está falando de empreender no trabalho, numa nova ideia, mas empreender é a vida. A nossa vida é o maior empreendimento que nós temos. E se nós olhássemos para a nossa vida como um grande empreendimento, eu garanto que tem gente que conseguiria trabalhar muito melhor todos os seus relacionamentos, a sua saúde, tudo, tá? Então, me dá muito medo empreender às vezes, ó, refalando aqui. Então, por isso que eu quero trazer esse assunto, tá? Porque eu quero falar desse grande empreendimento que todos nós temos, que é a nossa vida. Todos nós, mesmo não sendo empreendedores, nós devemos ser empreendedores, por causa que nós temos que empreender na nossa vida. O que é empreender? Trazer uma ideia nova e colocá-la em ação, certo? Isto é a base do que é empreender. E tem tanta gente que não é empreendedor da sua própria vida, que por isso que eu quero trazer nesse aspecto primeiro, tá? E por quê? Porque tem medo também de empreender na sua própria vida. Olha que interessante, quantas vezes a gente quer alguma coisa e não age na nossa vida porque a gente tem medo, certo? Empreender com um novo negócio, com uma ideia de negócio, é a mesma coisa, tá? E é uma impermanência, né? Como a gente diz, é uma montanha russa. Todo empreendimento vai ter seus altos e vai ter seus baixos, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte, que nós temos que ser empreendedores da nossa vida. A cada dia nós estamos empreendendo na nossa vida, tá? Então, é a primeira perspectiva que eu gostaria de dizer, tá? Nessa questão do medo de empreender. Então, como que a gente pode ser um ótimo empreendedor na nossa vida e também para um futuro negócio, como era a pergunta que ela tinha me feito, né? Transmutar esses medos de empreender. Primeira coisa que a gente precisa, independente de sermos empreendedores da nossa vida ou de realmente um negócio, tá? É a gente saber o que a gente quer. Muitas vezes dá um medo de empreender, ou até mesmo como a Rê coloca aqui, né? Dá esse medo porque a gente não tem muito claro o que a gente quer. E aí talvez vocês me digam assim, Lu, mas então tá, então eu tenho que saber tudo, do início ao fim, como é que vai ser, para depois começar. Também não é por aí, tá? Porque empreendedorismo, ele tem a ver com a ação. Senão a gente fica somente nesse mundo de ideias, senão a gente deixa o medo nos bloquear. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar em empreender é agir, certo? Essa palavra ela tem que estar muito conectada com o nosso desejo, com o que a gente quer. Então o que a gente precisa? Saber o que a gente quer e agir. Lu, mas eu não sei bem o que eu quero. Bom, então defina o que você quer. Defina o que é importante nessa questão que você vai empreender, tá? Começando por aqui, eu já sei que eu vou seguir esse caminho. Vai ser esse caminho sempre? Vai estar certo? Não, provavelmente a gente vai fazer muitas mudanças de direção no meio do caminho, tá? Mas eu preciso definir e tomar uma ação em direção àquilo. Aí, se depois lá pelas tantas eu tiver que mudar a rota, redirecionar o meu GPS, tudo bem, mas eu já comecei alguma coisa. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para transmutar o medo é definir o que a gente quer e agir.
tá? E aí até é engraçado porque no caso desta pessoa, ela me perguntava também se é o momento ou não de agir, né? E aí, gente, qual é o momento certo de empreender, tá? E isso funciona na nossa vida também, né? Vamos pensar a nossa vida enquanto empreendedores, que às vezes, tá, Lu, eu acho que eu tenho que fazer isso, mas é agora ou é depois, tá? Aí a gente precisa perceber quais são os nossos medos mesmo, olhar para eles, definir, tá? A Rê botou aqui, me dá muitas vezes medo de empreender. Por que vem os nossos medos? Por duas consequências, ou pelas nossas crenças ou pelas nossas experiências, tá? Talvez em algum outro momento eu tive uma experiência que o meu pai foi empreendedor e não foi muito feliz naquilo que ele teve naquele negócio dele, tá? Ou eu conheço muitas pessoas que não tiveram tanto sucesso assim. E também pelas minhas crenças em relação à iniciativa, em relação a sucesso, em relação a fracasso, em relação a dinheiro. Gente, é um arsenal de crenças que nós temos, tá? Então, tudo isso faz com que a gente tenha esse medo de empreender. Então, quando eu percebo que os meus medos de empreender, seja num novo negócio, seja na minha vida, seja qualquer situação, ele vai derivar das minhas crenças e das minhas experiências, ok? Beleza, sei onde eu quero chegar, tenho ação, olhe para os medos. Quais são os meus medos? Eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo porque uma vez a professora lá da escola, quando eu era pequeno, me disse na frente dos meus coleguinhas que eu não conseguia fazer aquilo. Pronto. Isso às vezes é o suficiente para criar um trauma naquela criança, gente, tá? Denise botou aqui, pense grande no macro e comece pequeno, agir com passos nesses fragmentos do todo, focar. Exatamente isso aí, né? Então, gente, o que acaba acontecendo? Quando eu tenho as minhas crenças ou experiências, como eu falava, eu preciso olhar para elas e principalmente para minha criança, certo? Porque lá na minha criança provavelmente tem essas feridas e tem essas crenças, sejam elas de dinheiro, relacionada com dinheiro, sejam elas relacionadas com as pessoas, com a minha própria capacidade, com a minha própria aceitação e o que eu acredito que é sucesso ou fracasso, certo? Tudo isso está formado principalmente nas minhas células lá na minha primeira infância. Está formado já no meu corpo, nas minhas células, melhor, nos meus 4 corpos, tá? Então, gente, a gente precisa olhar os nossos medos e, de preferência, trabalhar esses medos. Quando eu falo de Theta Healing, terapia multidimensional, enfim, qualquer uma dessas metodologias, tá? Que existem inúmeras que trabalham o nosso campo energético, o nosso campo de uma maneira bem mais ampla, a gente está curando esses medos que não é só para empreender, é para tudo, gente, certo? Ontem eu fiz uma sessão de Mahalila com um senhor já, né? Um senhor que ele trabalha há muito tempo com recuperação de motores. E ele agora, ele deve ter uns 40, né? Por aí, não sei bem a idade. Ele deve ter uns 40 anos, 40 e poucos anos no máximo. É um homem jovem ainda. E ele disse assim, Lu, eu quero mudar de negócio, eu não quero mais isso. Ele tem insônia, ele não está satisfeito, ele não acredita mais naquilo que ele está fazendo, né? Isso é uma coisa importante também. Muitas vezes a gente não acredita, certo? Por causa das nossas crenças. Porque a gente quer aquilo, mas as nossas crenças não dizem, não, nem te mete aí que não é para ti, tá? Então tá aqui dentro, né? Não precisa nem o outro falar. Às vezes o outro fala também, mas por quê? Porque a gente já tá sentindo isso. E aí eu tava fazendo uma sessão de Mahalila com ele,
sobre o futuro profissional. Foi muito, muito, muito um jogo lindo, maravilhoso, tá? E aí, quando a gente começou a ver quais são as estruturas de ego que ele estava caindo, certo? Tinha ali necessidade de reconhecimento, tinha, que é a casa da presunção, tinha ali a casa dos desejos, que ele não sabia bem o que ele queria, enfim, tá? Tinha tudo isso e foi indo o caminho que ele precisava olhar para essas estruturas de ego, trabalhar essas estruturas de ego, para também como ele conseguia fazer isso. E no jogo dele foi muito legal porque caiu na casa da compaixão. Compaixão, quando a gente cai nessa casa, a gente sabe o que é compaixão, né? Tu se colocar no lugar do outro, tu ter empatia, mas principalmente autocompaixão. Então, um outro recado para se você quiser ser empreendedor e até empreendedor da sua própria vida, tenha mais autocompaixão. A gente é mestre em ser compassivo com as pessoas, se colocar no lugar dos outros, ser gentil com os outros. Mas e conosco? Como é difícil às vezes a gente ser compassivo conosco. Como é difícil a gente ser gentil com a gente mesmo. Principalmente quem tem um sabotador muito crítico, né? Que fica ali dizendo, tu tinha que ter feito isso, tu deveria ter feito aquilo, tu não fez assim, tu não fez assado, tá? E aí ele caiu na casa da compaixão e no Mahalila, essa seta, que é uma virtude, vai direto para a casa da aspiração, que tu está co-criando. Com quem? Com Deus, com todo, com a fonte criadora de tudo que é, tá? Então, trouxe esse exemplo, né? Ai, gente, essa live caiu como uma luva. Euzinha, que bom, Rê, porque assim, ó, nada cai pra gente por acaso. Nada, absolutamente nada. Um livro que aparece, alguma coisa, sempre tem um porquê, tá? Sempre tem um porquê. É pra nós, não erra de endereço. Mas enfim, falando então, voltando ao medo de empreender, tá? Olhe para os seus medos. E aí a gente começou a ver naquela sessão de Mahalila ontem que ele foi uma criança e um adolescente e é um adulto. Qual era um dos medos maiores dele, gente? Olha o que a gente descobriu. De ter que pedir arrego, como a gente diz, né? Pedir alguma coisa depois para o pai dele. De não dar certo no empreendimento que ele quer fazer e ele ter que voltar a pedir alguma coisa para o pai dele. Caímos também numa casa do Mahalila que é a da inveja. E a inveja ali é comparação, tá? E aí eu perguntei para ele, comparação, como é que essa casa aqui, como é que essa comparação acontece na tua vida? Aí eu me comparo com os meus irmãos. Eu me comparo porque o meu pai me cobra, né, até hoje, e me comparo com os meus irmãos. Então, para vocês verem que num jogo ali, tá, num jogo de Mahalila que a gente fez, ele conseguiu descobrir uma série de estruturas de ego, de crenças, tá? E aí a gente já ressignificou também, né? Já tiramos algumas crenças e colocamos novos downloads para que ele pudesse ver isto, tá? Enfim, só exemplifiquei agora com esse jogo porque eu fiz ontem, então tá bem fresquinho ainda na minha cabeça, mas para dizer o quê? Primeira coisa, saber onde eu quero chegar, tá? Qual é o meu objetivo? Segundo, ação, pequenos passos, como a Denise falou aqui, tá? Não, o feito é melhor do que perfeito, certo? Tenho que dar pequenos passos até mesmo para testar, para validar se é isto, tá? Esse meu assessorado, né, que eu fiz o jogo ontem, eu disse para ele, tu não adianta tu abrir um mega negócio já de cara, tu precisa começar para ver se é isso que tu realmente gosta, se é isso que tu quer, tá? Então, o feito é melhor que perfeito, pequenas ações. Terceiro, mas não é nessa ordem, tá, gente? Eu tô dando algumas dicas aqui que são importantes, mas não é nessa ordem, todas elas são juntas. Terceiro, olhar para nossas crenças, medos, experiências frustrantes aí até e ressignificá-las. Se a gente não olhar para esses medos, e até porque, gente, esses medos não é do empreendedorismo. Esses medos são da nossa vida no geral, de uma forma em quase tudo, certo? Porque quase tudo que a gente vai fazer,
a gente tá apegado naquilo. Não tem muito como, certo? Porque é um medo de a necessidade de reconhecimento do meu pai ou da minha família. Ok, mas isso aí também acontece nas outras áreas da minha vida, não só no profissional, tá bem? Então, olhe com carinho. E para finalizar, que eu já falei muito, a gente já era para estar fazendo a meditação, mas acredito que esse assunto é bem importante. Se conectar com o nosso coração, com a fonte, com Deus, com o universo, tá? Se você quiser respostas para todo o empreendimento na sua vida, no seu negócio, conecte-se com a fonte. E aí eu falava aqui no início da live, né, que a carta que saiu para essa pergunta, mesmo assim, quando eu me conectei e pedi todo esse amparo, foi a carta do coração, tá? Então, qualquer empreendimento, seja a sua vida, o seu empreendimento enquanto mãe, o seu empreendimento enquanto esposa num relacionamento, o seu empreendimento enquanto filha, o seu empreendimento enquanto profissional, o seu empreendimento enquanto amiga, você tem que estar conectada com a fonte. Essa fonte criadora de tudo que é, o divino, Deus, como você quiser chamar. Se você não estiver conectado com essa fonte, dificilmente você vai ter ideias que realmente você consiga colocá-las em prática e que você diga, nossa, isso aqui está realmente dando certo, tá? Então, se conecte, escute a sua intuição, se conecte com Deus, com como você quiser chamar, porque isso vai fazer parte. Isso vai fazer parte. Vai desenvolver a sua intuição, a sua criatividade. Escute o seu coração, se conecte com a fonte. Não tem como a gente fazer alguma coisa, tá? Sem essa conexão, gente. Na nossa vida, no empreendedorismo, de qualquer maneira, tá? Então, não é à toa que lá caiu a carta do coração para essa pessoa, né? Olhar amoroso para a dificuldade, exato, né? A Silvia tá colocando isso aqui que é uma coisa bem importante, né? Porque a gente precisa ter esse olhar amoroso para a dificuldade, assim como a gente tem que ter a autocompaixão que eu falava agora há pouco, certo? Bom, isso daria muito pano para manga, tá? Mas como eu quero fazer a meditação agora com vocês, eu acredito que já clareou um pouco. Mas, ó, lembrem-se, quando eu tô falando aqui como transmutar o medo de empreender, é da vida, tá bom? Vejam a sua vida como o maior empreendimento que a gente tem, o tempo inteiro. O que mais a gente tem é a nossa vida. Esse é o maior e grande empreendimento. Como mãe, como pessoa, como estar conectada com essa fonte. Todo momento a gente está empreendendo, tá? E até é um grande engano quando a gente acha que a vida é só um empreendimento profissional que eu estou fazendo ou um projeto assistencial, enfim, tá? Essa é uma das partes do meu grande empreendimento. O maior empreendimento que eu tenho é a minha vida, tá? Comecem a olhar assim que eu tenho certeza que vai ficar de uma outra forma. Mas também usem isso tudo que eu disse ali agora, tá? Essas 4 dicas que eu falei agora, usem ela para todas as áreas da vida. E principalmente para esse grande empreendimento que é você, tá bem? Estamos prontos para meditar, gente? Falei demais hoje, mas a gente vai fazer igual uma meditação, tá? Porque é importante, tá bem? Então, vou convidar você para fechar os olhos, respira lenta e profundamente. Solta o ar, solta os ombros quando soltar o ar. Sinta todo o ar entrando e saindo, fluindo no seu corpo. E agora, no seu coração, imagine uma luz que começa pequena, de uma cor dourada. Respira lento e profundo, e esta luz vai crescendo como se fosse o seu sangue a circular por todo o seu corpo.
E agora você vê todo o seu corpo completamente dourado. Todo o seu corpo inundado com esta luz. E agora essa luz se expande do nosso corpo, sai do nosso corpo e começa a colocar dentro dessa luz dourada a nossa cidade. E essa luz dourada se expande e todo o nosso país entra para a luz dourada. E esta luz dourada se expande e entra todo o planeta Terra. E essa luz dourada se expande mais ainda e entra todos os outros planetas. E entra todo o universo. E entra camadas de luzes claras e escuras. E essa bolha dourada vai chegando até o 7º plano de tudo que é. E agora, quando a gente chega nesse plano, a gente sai da nossa bolha dourada e chega na presença de puro amor incondicional do Criador de tudo que é. Sinta agora essa presença, essa energia, esse amor. E agora, como se você pudesse se conectar com esta energia. Respira profundamente. Criador, Criadora de tudo que é, somos nós. Mostra-nos quais são os medos que nós realmente precisamos trabalhar. Mostra-nos quais são as dificuldades que a gente precisa transpor, cada um de nós agora, para conseguir empreender melhor a nossa vida. Respira fundo e tenta ver, sentir no teu coração, qual a resposta que o Criador tem para ti. É uma resposta única, porque é para você. É diferente para cada um de nós. E quando agora você sabe, você sente esta resposta, você simplesmente coloca as mãos no seu coração, acolha esta resposta, olhe para essa energia de puro amor incondicional e como se agora você pudesse entregar do seu coração, entregue para Deus, para o universo, para a fonte criadora, essa sua dificuldade, este seu medo. Como se você pudesse colocar aos pés do Criador de tudo que é essa dificuldade. Para o Criador de tudo que é, para Deus, tudo é possível num piscar de dedos, num passe de mágica. Nesse 7º plano, as coisas funcionam numa dimensão que não é a nossa temporal. Então entregue agora para o Criador, para Deus, esses seus medos, todas as suas dificuldades que te fazem empreender na vida de uma maneira travada, que você ainda leva a sua vida de uma maneira travada. E agora eu posso te trazer a consciência do que é empreender com leveza, com fluidez, com amorosidade, da melhor e mais elevada maneira e para o bem maior. Diga sim se você quiser esse download. Respira fundo. E eu posso te mostrar que é seguro, é possível e é permitido você se liberar
de todos os seus medos, de todas as suas preocupações, de todas as suas dificuldades e soltar tudo o que você precisa para ser a grande empreendedora, o grande empreendedor da sua vida, com graça e leveza para o bem maior? Diga sim, se você quer, e respira fundo. E agora, agradeça ao Criador de tudo que já está cuidando dos seus medos, das suas dificuldades, da sua vida. E nesse momento, visualiza como vindo lá da onde a gente está, no 7º plano, que chegamos lá com a nossa bolha. Visualiza descendo um grande mel, uma chuva, uma cascata, uma cachoeira de mel, denso, mas muito saboroso, muito doce, muito gostoso, que entra pelo topo da sua cabeça, passa por todos os seus chakras agora, vai até o centro da Mãe Terra, pega toda a matéria orgânica viva da Terra e sobe de novo até o seu coração. Dá uma respirada bem profunda e quando quiser pode ir voltando, abrindo os olhos e me digam aqui como é que vocês estão se sentindo. Se foi fácil, se foi difícil. Gente, eu tenho 2 convites para fazer para vocês enquanto isso, tá? Eu tenho aqui no link da bio, tem lá um formulário de envio de cura e amor incondicional. Se você quiser, preencha, tá? Que eu estou fazendo diariamente este envio. E também já convido para a jornada interna de reconexão com a nossa essência, que vai ser linda, tá? Extremamente curativa. Vão ser 2 encontros que a gente vai fazer com várias terapias espirituais, que a gente vai fazer esse religamento conosco, tá? Com a nossa essência. Vai ser lindo, tá? Então também tá aqui o link, tá bem? Deixa eu ver aqui. Bem, muito bem. Difícil, a Ana botou, um pouco difícil. A Ivone, me digam o que foi difícil. Entregar o medo, olhar para o medo, o que foi difícil? Passei uma semana leve depois da sessão de TM terça, tirei pesos mesmo. Olha que show! A Andrea fez uma sessão de TM na terça e na verdade nós fizemos uma sessão de divórcio energético, gente, que é se divorciar, separar a nossa energia de tudo que não precisa estar no nosso campo, tá? Olhar para o medo, Ana, exatamente, então é isso que precisa ser mais trabalhado, tá? Não é muito simples olhar para o nosso medo, tá, gente? Porque a gente vai ter que olhar para essas crenças, para essas experiências, para todas essas dificuldades, né? Que ainda nos dão medo. Mas como é que nós transmutamos o medo? Olhando para ele e enfrentando, tá? Não tem outra maneira, senão o medo nos controla, tá? Então, olhem bem, certo? Cuidado com isso. Se você não encarar o medo e transmutar o medo, ele te controla, tá? Vamos ver. Entregar os medos, que são muitos, então, mesma coisa, tá? O da André a gente vai fazer o divórcio na semana que vem. É verdade, eu pedi isso. Me desapeguei do morango, olha que legal. Mas igual, a gente trabalhou muita coisa naquela sessão, né? Sentindo bem-estar lindo, dourado e um doce radiante. Que ótimo. Medo sentimental. Gente, os medos têm de várias maneiras, tá? Medo, eu nem boto o nome assim como a Ana. Olha que chique. Medo sentimental. Né? Vários. Mas todos eles estão nas nossas crenças, nas nossas experiências e aqui na nossa cabeça,
tá? Alguns de muito tempo, tá, gente? Nós temos medos genéticos, nós temos medos do nível histórico, do nível de alma, tá bem? Então é bem importante, tá? Já vendi caixas de doce com morango hoje, olha que maravilha, tá? E a gente trabalhou esse medo também, né? Gente, muita gratidão mesmo, tá? A todos vocês aqui. A gente se encontra nas segundas, quartas e sextas, nesse bate local, nesse bate horário, certo? E eu quero que vocês pensem um pouquinho nessa questão de empreender na própria vida. Eu tenho medo criativo de fazer qualquer coisa que seja do campo de artes, que é minha área de atuação, criatura, pelo amor de Deus. Se é a tua área de atuação, como assim? Tá? Desbloqueia, vamos lá, tem muita coisa aí para trabalhar, tá? Rê, me chama que eu posso te ajudar a dizer como é que, principalmente para entender quais são esses medos, olhar, como eu disse, e ressignificar, tá bem? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tá bom? E segunda-feira a gente se encontra. Bom fim de semana!